Trabalho do Senhor Jesus, amém? Irmão, pode se sentar por um momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós ontem estávamos meditando na palavra e eu li um texto muito interessante e é a primeira vez que eu vou pregar esse texto. Primeira vez que eu prego esse texto. E é um texto muito forte, que está em 1 Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus! Aleluia! Versículo 54. 1 Coríntios. Pode ficar sentado nele, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 adiante. Quem achou diz amém. Aleluia! Quem não achou, não encontrei. Não encontrei, Amém, irmãos? Amém. Irmãos, lemos a palavra do Senhor. Está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 adiante. Vai dizer assim: e quando este, que é corruptível, tiver sido revestido da incorruptibilidade, isso que é imortal, tiver sido revestido da imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: ó morte, foi tragada na vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus! Amém, irmão? Pode se sentar em nome do Senhor. Irmãos, eu quero ser bem breve nessa palavra. Não preste atenção nessa palavra. Paulo vai falar de uma coisa que muito ser humano tem medo. Paulo vai falar sobre a morte. A morte é um ser que muitos homens, mulheres temem. E a morte, se a gente vê, ela não tem preconceito nenhum. A morte, ela mata branco, ela mata negro, ela mata rico, ela mata bonito ou não bonito. A morte, ela vem para todos. Mas uma pergunta é: por que existe morte? Porque existe a morte. Porque se a gente vê, Deus fez o homem eterno. Lá no jardim, Deus criou Adão. Deus pegou a matéria da terra, fez o boneco e Deus soprou dentro do homem o fôlego de vida. E formou o homem. Então agora aqui dá para entender que o homem é um ser terrestre e um ser espiritual. O homem é um ser terrestre porque ele foi feito da matéria da terra, mas a sua essência é espiritual, porque nós viemos de Deus. Provérbio está escrito que o homem vem de Deus e o seu espírito vai voltar para Deus. Deus planta Adão naquele jardim para viver eternamente em comunhão com Deus. Mas agora Deus vai colocar ele ali no jardim para tomar conta do jardim. Mas ali a gente entendemos, todos já conhecem a história, que Deus fala: não comei do fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. A gente entendemos que Adão e Eva comem do fruto do pecado. E aí que entra a morte. A morte nunca existiu, porque a morte não foi feita para o homem. A morte só veio na vida do homem pela desobediência. Pela desobediência que a morte veio no mundo. Porque Deus falou: não come. Só que Adão e Eva usam seu livre-arbítrio para desobedecer a Deus e comer do fruto do pecado. Quando eles comem, a Bíblia diz que o dia que ele comesse, eles iam morrer. Mas a pergunta é: quando
vida, eles morreram automaticamente? Não. Não. Espiritualmente. Agora Deus desce no jardim. Agora a Bíblia diz que Adão está escondido. E Deus falou para ele: quem falou que você está nu? Agora Deus vai pegar um pele de um animal. Isso que me chamou a atenção. Aleluia! Para tampar a vergonha do homem. Que animal é esse? Alguém teve que morrer. Porque a lei era: o dia que comer, vai morrer. E Deus é sim ou não? Deus falou: o dia que comer, vai morrer. E eles comem. Agora imagina quando Adão e Eva comem mais o diabo. Mata ele, porque a sua palavra tem que cumprir. Mas agora a Bíblia vai dizer que um animal é morto para tampar a vergonha. E quando eu fui ler Apocalipse, João vê um cordeiro. João vê um cordeiro. Ali, aquele animal que foi morto para tampar a vergonha do homem, representando Cristo, para tampar a vergonha do homem, do pecado do homem na cruz. Agora, Adão e Eva desobedecem a Deus e a morte entra na terra. Aí Romanos está escrito: por um homem a morte entrou sobre todos os homens da terra. Pela desobediência de Adão, a morte veio para todos. Seja rico, seja pobre, seja sábio, seja analfabeto, a morte pega todos. Pela desobediência de um, a morte reinou sobre todos. Adão morreu, Eva morreu, e a morte começou a lastrar todos os seres humanos da terra. Porque o salário do pecado é a morte. Agora a morte começa a dominar o homem. Começa a dominar o homem, matar. Seja sábio, seja analfabeto. A morte começou a imperar no mundo e matar todos os seres humanos da terra. Olha só para você ver. Por causa de uma desobediência, a morte existiu. Porque a morte, irmãos, não foi feita para o homem. O homem foi feito para viver eternamente. Mas por causa da desobediência, o homem morre. Aí quando eu fui ler Romanos, eu fiquei pensando comigo: por que o homem morre? Por que o homem morre? Por causa do pecado. Adão morreu, Eva morreu, veio Abraão, amigo de Deus, tinha uma fé imensa, mas a morte matou Abraão. Verdade. Veio Moisés, o libertador, o homem que tinha intimidade com Deus tremenda, mas a morte matou Moisés. A morte matou o homem que era segundo o coração de Deus. A morte matou homens como Noé. A morte matou homens como Paulo, como Pedro, como Maria. A morte não respeitou nenhum homem. Porque a Bíblia está escrito que todos pecaram. E a Bíblia diz que quando o homem pecar deve morrer. E a Bíblia diz que todos pecaram, meu irmão. A morte venceu todos. A morte venceu Abraão, venceu Isaac, a morte venceu Jacó. A morte alastrou todos, irmãos. Verdade. A morte alastrou todos. É verdade, Deus. Todos a morte alastrou. Mas agora
na vida do homem por causa do pecado. Você sabe por que eu e você, se o suar da última trombeta não tocar, a morte vai nos pegar? Porque nós estamos numa matéria caída de Adão. Nós estamos em uma matéria caída de Adão. Por isso que o homem peca, porque ele é caído desde lá do princípio de Adão. Verdade. Por isso que o homem morre, por causa do pecado do homem. Todos morrem, você pode ser ateu, ser crente, ser espírita, não importa. A morte ela pega todos. Ela pega todos. Mas agora, irmãos, para me resumir, a morte conseguiu vencer todos. Agora, imagina Jesus na cruz. Jesus foi crucificado. Jesus apanhou. Agora imagina Jesus pendurado na cruz do Calvário. Imagina essa cena. Agora Jesus está nos seus últimos momentos ali. Imagine a morte, que era acostumada a arrastar todos, matar todos. Agora a morte, de frente com a vida. A morte, de frente com a vida. A morte que era acostumada a matar todos. Agora ela está de frente com a vida. Agora imagina a morte tentando arrancar o Espírito do Senhor. Ela não conseguia. Nesse dia a morte, Meu Deus eterno. ela ficou frágil. Aleluia. Ela que era acostumada a vencer homens como Davi, homens como Abraão. Mas nesse dia lá na cruz, a morte pegou a festa, meu irmão. Nesse dia lá na cruz do Calvário, ela falou: desse homem eu consigo. A morte não conseguiu. Coisa boa é Bíblia, Jesus, eu amo. A morte não conseguiu. Aleluia. Agora presta atenção, irmão. Ainda bem que eu vim. Vem comigo na palavra. A morte não matou Jesus. A morte não matou Jesus. A morte estava ali tentando arrancar o Espírito de Jesus, mas não conseguia. Mas lá na cruz, Jesus ergue sua voz e diz: Pai, o meu Espírito eu entrego em sua mão. A morte não conseguiu matar Jesus, irmão. Foi Jesus que se entregou à morte. Foi ele, irmão. Nesse dia, a morte ficou intacta, não podia fazer nada. Ela conseguiu vencer todos os homens da terra. Mas nesse dia, quando ela encontrou Jesus, a morte não conseguiu matar ele. Não conseguiu matar Jesus. Foi Jesus que se entrega e Jesus morre. Mas interessante que a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava morto, ele desceu às regiões mais baixas da terra. Já viu isso, irmão? Ele desceu às regiões mais baixas da terra. Porque o inferno e a morte pensou que tinha vencido ele. Agora imagina aí. Romano vai dizer que ele venceu todos os principados, todas as potestades. Aleluia. Agora imagina aí, imagina com sua mente agora. Nesses 3 dias, de sempre chorando. Nesses 3 dias, imagina o Espírito do Senhor descendo nas regiões das trevas. Imagina aquela glória, aquela luz. Imagina aí, meu irmão. Imagina aí. O diabo que era o bambambam, fazia festa na vida do ser humano, agora está de frente com Jesus. A
Agora Jesus toma a chave da morte e do inferno e sua mãe triunfa. Jesus venceu sobre a morte, sobre o inferno e sobre os principados, meu irmão. O inferno e os principados ele venceu. Para mim está terminando. É aqui que eu quero entrar nesse versículo. Para terminar a mensagem. Olha o que Paulo diz, irmão. Eu estou nessa esperando. Paulo vai dizer: nem todos morrerão. Irmão, você não deu glória. Olha o que Paulo diz: nem todos morreremos. Nós seremos transformados. Paulo está falando: nem todos a morte vai pegar. Nem todos a morte vai ter o prazer de apagar. Paulo diz: mas nós seremos transformados. Sabe essa matéria que você luta ela todos os dias? Contra o pecado que rasga sua alma. Que para você cair no chão e pedir Deus graça e misericórdia. Essa matéria, Paulo diz que ela vai ser transformada em corpo incorruptível, irmão. Aí ele começa a falar. Porque é necessário que o corruptível seja revestido da incorruptibilidade. Isso aqui é corruptível. Isso é matéria, vai acabar. Mas naquele dia Paulo vai falar que essa matéria ela vai ser transformada em corpo de glória. Sabe o que é isso, irmão? Imagina o seu corpo do nada sendo transformado em corpo de glória. Aí Paulo vai falar isso que tiver morto. Todos os crentes em Cristo vão sair das suas tumbas. Não mais corpo, mas o corpo transformado. Aí vai falar isso. Sabe o que não vai poder falar? Naquele dia, quando eu e você estiver no corpo de glória, como revestido de poder, aí está escrito, não vai poder falar: onde está a morte? Onde está a morte? A sua vitória. Quando nós estiver revestido do corpo incorruptível de glória, acabou o pecado e poder do pecado sobre a nossa vida. Acabou! Porque o homem morre por causa do pecado. Essa matéria caída de Adão, ela pega porque ela é caída. É por isso que ela vai ser revestida de glória. Olha que coisa tremenda, irmão. Aí Paulo vai falar: onde está, ó morte, a sua vitória? Hoje a morte mata todos, seja crente, seja ateu, seja todos. Mas naquele dia, quando os crentes em Cristo Jesus, todos os salvos, tiveram um corpo revestido de glória, de poder. Aleluia! Nós vamos olhar para a morte. Imagina você vai olhar para a morte e vai falar assim: ó morte, onde está a sua vitória sobre a minha vida? Onde está o inferno? O seu agrilhão contra a minha vida? Aí Paulo vai falar:
cravada, foi na cruz do Calvário, a vitória. Essa é a esperança! Essa é a esperança, meu irmão! Essa maneira, se o Senhor não voltar até lá, muitos podem descer à sepultura, mas é a esperança. Naquele dia nós olhar para a morte. Ele fala: morte, quando eu estava no corpo físico, caído, você me venceu. Meu Deus, que palavra é essa? Você me venceu! Mas agora a gente vai sair em corpo de glória. Corpo incorruptível. Meu Deus, aleluia! É um corpo, irmão, glorioso. É para aqueles irmãos que servem a Cristo. Vai receber esse corpo de glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí ele vai falar. Imagina, irmão, quando ele disse, Paulo, nos últimos momentos de Paulo, para Timóteo, ele fala: Timóteo, é chegada a minha hora. Paulo já estava indo para ser morto. Mas imagine, olha o que Paulo fala: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Irmão, olha que palavra! Ele fala: se eu ficar vivo, amém, eu vou servir a Deus. Mas se eu morrer, é lucro. É melhor ainda. É muito melhor. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Jesus triunfou sobre o inferno, sobre a morte, sobre os principados, para a gente poder falar isso naquele dia. Aleluia. Tragada foi a morte na vitória de Jesus. Aleluia. Tragada foi a morte. A morte não vai ter mais poder sobre a nossa vida. Glória a Deus. A morte não vai mais ter poder. Aleluia, Jesus! Não vai! Aí a Bíblia vai dizer que o último a ser vencido vai ser a morte. A morte vai ser a última a ser vencida. Então hoje muitos têm medo da morte. Muitos têm medo. Desesperam, ficam com medo. Mas aqui a nossa esperança está aqui, irmãos. Aleluia. Nossa esperança está aqui. Se a morte bater, eu fico imaginando do rico e Lázaro. Imagina o rico e Lázaro celebre. A Bíblia diz que quando o rico, o Lázaro morreu, veio os anjos no plural, escoltou até o seio de Abraão. Agora imagina aí, irmão, Lázaro morreu, caiu na terra. Imagina o inimigo. Esse bem é meu, puxa. Mas agora imagina agora Lázaro vai morrer. Imagina quando a morte vai pegar o espírito dele. Imagina um anjo com espada de fogo falando: esse daqui você não toca. Você tocou no corpo dele, mas no espírito, na alma dele, você não pode tocar. Meu irmão, a morte pode tocar no nosso corpo físico, mas a alma e o espírito é do Senhor. Pode tocar na minha terra, irmão. Palavra! Olha o que Deus fala: não temeis a homens que matam somente o corpo. Teme a Deus. Não, Jesus. Não tem medo do homem que pode matar só o teu corpo físico com a matéria caída de Adão. Teme a Deus, porque Deus, além de matar o corpo, pode lançar sua alma no inferno. Irmãos, essa palavra aqui é a nossa esperança. Aleluia. Paulo está falando para nós aqui Meu Deus! que Cristo garantiu na cruz do Calvário a vitória sobre a morte na nossa vida.
vida. Teu nome, Jesus. Nós, irmãos, se só da última trombeta não tocar, muitos podem até descer a cova, mas você vai descer ali com esperança. Aleluia. Igual Deus falou para Daniel: Daniel, dorme, Daniel, que naquele dia você vai ser erguido, vai se levantar. Aleluia. Crente, irmãos, é uma palavra linda que eu vi esse dia. Crente não morre, ele passa por essa vida para a melhor vida. Ô, glória. Eu lembro a história de João disse que quando foi matar João olha para os seus adversários e fala: vocês pensam que está me matando, mas eu estou indo para um melhor muito lugar do que isso. Ô, glória. Irmãos, essa é a nossa esperança. Glória. Irmão, nós temos que acreditar nisso, irmão. Nós temos que acreditar nisso. Um dia a morte foi vencida pelo Jesus. Um dia a morte que matava todos, que vencia todos, um dia ela perdeu na cruz do Calvário. Glória a Jesus. E ele morreu na cruz Louvado. para nos dar vida, irmãos. Obrigada, Jesus. O homem só tem vida através de Jesus somente. Verdade. É verdade, Deus. Então, irmãos, essa palavra que eu quero deixar nessa noite para nós. Glória. Lembra que um dia, se a morte chegar, se um dia ela chegar, eu não vou dar harpa bonita que fala: eu não temerei a morte, porque vivo eu vou estar. Então, irmãos, esta é a nossa esperança de um dia olhar para a morte e falar assim: onde está a morte? O teu poder sobre a minha vida. Onde está o inferno? O seu agrilhão. Hoje o inferno se levanta contra nossas vidas. Hoje a morte vem e nos apaga. Mas naquele dia ela vai perder a sua força. O inferno vai ser derrotado. Ainda que eu queria falar que Jesus, junto com a sua igreja, que o Deus de paz é em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Esta vai ser a vitória da igreja. Irmãos, recebe essa palavra. Sai daqui pensando um dia. Um dia a morte não vai me pegar. Ainda vai poder cantar além do rio. Vai cantando, irmão. As ruas são de ouro e de cristal. Ali
Senhor.